Bom, para mim é um prazer estar aqui na BYU, nesse simpósio, ver alguns ex-missionários, ver amigos também que não víamos e dizer que temos aproveitado agora todas as palestras que foram dadas, mas eu acredito que o que me traz mais aqui é a Frente Parlamentar da Liberdade Religiosa. A Frente Parlamentar da Liberdade Religiosa é uma frente feita no Congresso Nacional do Brasil, que inclui deputados federais e senadores. E eu sou o presidente dessa frente parlamentar. E ela nasceu da ideia de se preservar a liberdade religiosa. Tem alguns princípios que eu acho interessantes, inclusive, colocar. O lema da frente é um lema bem sugestivo que diz assim: não basta acreditar, tem que respeitar. Então, esse lema já expressa o conteúdo da frente parlamentar no que tange a liberdade religiosa. Temos alguns princípios que a frente parlamentar tem e eu gostaria de ler alguns princípios da frente parlamentar neste momento. Liberdade religiosa fortalece a democracia. Então, na verdade, existindo a democracia, tem que existir liberdade religiosa, porque senão nós não poderemos dizer que é um país democrático. Liberdade religiosa permite interação social e desenvolve a solidariedade. A liberdade religiosa ela é muito mais para unir as pessoas, e a Frente Parlamentar tem esse propósito, de unir. Cada um pode acreditar naquilo que bem entender, mas não necessariamente ninguém é adversário de ninguém, nem inimigo de ninguém. Todos podem viver solidariamente. Liberdade religiosa permite o desenvolvimento. Isso nós vimos estudos, inclusive, que nosso amigo, esqueci do nome, Brian Greene, fez no sentido, mostrando isso claramente, que permite o desenvolvimento, e esse também foi um dos fatores que levou muitos deputados. Nós temos mais de 200 deputados nessa frente parlamentar e em torno de uns 20 senadores. E vamos ter muito mais, porque, na verdade, quase todo o Congresso quer participar dessa frente, pelo menos no que eles têm me revelado. Liberdade religiosa é a base para o uso do livre-arbítrio. Então, é uma coisa que norteia. Nós acreditamos na liberdade de expressão, na liberdade de escolha, e tendo a liberdade religiosa, pode exercer a liberdade de escolha. Liberdade religiosa aproxima a religião do conhecimento secular, fazendo a ciência aproximar-se de Deus. Quer dizer, é uma coisa interessante, Quanto mais nós temos a liberdade religiosa, mais nós vemos que a ciência, quando se torna verdadeira, ela se aproxima também das doutrinas do Evangelho e de qualquer doutrina que exista nesse sentido. Liberdade religiosa liberta a mente e fortalece o espírito. É claro, para todas as religiões, isso que acreditam no espírito. Então, aquelas que não acreditam, nós respeitamos, mas como a maioria das religiões do Brasil acreditam, então nós acreditamos nessa frase também, nesse princípio. Liberdade religiosa ensina o respeito às diferenças e a defesa do pensamento divergente. Não precisa aceitar, mas precisa respeitar. Então, esse ponto é já muito parecido com o nosso lema, Que mesmo que nós temos uma crença diametralmente oposta, assim mesmo nós temos que respeitar aqueles que acreditam diferente. Liberdade religiosa sem previsão legal é ditadura sociocultural.
A liberdade religiosa, quando não tem uma previsão legal, por exemplo, nós temos na nossa Constituição, no artigo 5º, item 8, que diz que nós temos a liberdade de acreditarmos, termos a nossa crença religiosa, livremente. E tem que ter essa base legal para corroborar a liberdade religiosa. Porque onde não tiver essa base legal para corroborar a liberdade religiosa, sem sombra de dúvida, significa uma ditadura sociocultural. Porque vai demonstrar que aceitam, mas nem tanto. E quando tem a base legal corroborando isso, vão demonstrar que aceitam incondicionalmente. Então, por isso esse princípio eu acho muito interessante, que liberdade religiosa sem previsão legal é ditadura sociocultural. Liberdade religiosa, na teoria, é desejo, na prática, é amor genuíno. E é isso que nós vemos, quando nós amamos a conduta humana e amamos o ser humano, nós respeitamos e demonstramos. Porque se fala muito de liberdade religiosa. Tem muitas teorias. No Brasil nem tanto, até não temos tantos livros assim. Mas se nós formos pelo mundo afora, nós temos várias teorias de liberdade religiosa, que na prática não demonstram aquele amor genuíno. Então a teoria não adianta muito, fica só no desejo, a prática é a demonstração do amor. Um outro princípio da Frente Parlamentar é que liberdade religiosa combate o ódio e fortalece o respeito. Então, é diametralmente oposta aos maus sentimentos a liberdade religiosa. Ela cultua os bons sentimentos e o respeito pelo próximo. E, por fim, liberdade religiosa diminui a violência e fortalece a paz. E é isso que nós vemos, inclusive, em muitos locais do Brasil, onde a violência impera, quando nós vemos a religião e o respeito à religião entrar nesses locais, a cultura de paz começa a se manifestar nesses locais. Então, a defesa, e é um privilégio para mim ser o presidente dessa Frente Parlamentar de Deputados e Senadores, porque, ao mesmo tempo, corrobora os princípios que eu aprendi desde pequena nas regras de fé, em que nós respeitamos totalmente todas as religiões e o direito de cada um adorar a Deus da forma que bem entender. Então, eu fiquei muito feliz por poder ter sido eleito a este cargo e estou muito feliz por poder trazer esses pensamentos aqui no simpósio e poder deixar com vocês alguns dos pensamentos que nós cultivamos na Frente Parlamentar Brasileira do Congresso Nacional Brasileiro. Portanto, muito obrigado pela atenção de todos. Vou ficar disponível às perguntas.